Olha, Jones, eu acho boa a análise do Macalossi e para mim isso é muito mais fruto de desespero. Tem essa história do vácuo, que ele explicou bem, né? Ciro, Lula, cada um cuidando dos seus interesses, bicando-se entre si e fica um vácuo, mas eu acho que acima de tudo é desespero. Né? Veja, a análise que eu faço é a seguinte: durante décadas, e tem muito a ver com vários outros podcasts aqui nossos, né? Durante décadas a esquerda teve uma quase hegemonia na imprensa, ela tinha o monopólio, digamos assim, da narrativa. E era em situações assim que figuras como Chico Buarque se achavam uma unanimidade, né? Ou então quase Deus a julgar pelo caderno de cultura de certos jornais. Né? Aí vem as redes sociais, furam essa bolha, e essa turma descobre que não é nada disso. Né? Pelo contrário, tem uma imensa quantidade de brasileiros que os despreza profundamente. E a patota não está sabendo lidar com isso. Né? O Bolsonaro foi eleito, eles perdem hoje em dia debates, porque não aprenderam a debater, eles perdem nas urnas, porque não se comunicam com as reais prioridades do povo, ficam falando por uma bolha, né? E eles não estão sabendo lidar. Então eles estão em polvorosa, eles rotulam todo mundo à direita dos tucanos, que são de esquerda, de extrema esquerda, direita brucutu, cada hora é um termo, né? Mas enfim, pessoas que não deveriam fazer parte do debate democrático. Então eles rejeitam metade, grosso modo, da população, como se fosse fascista, aquela classe média fascista lá, né? Da filósofa petista. E além disso, estão tentando calar mesmo os adversários. Então, o próprio Felipe Neto, que banca a vítima agora, e foi convidado pelo Rodrigo Maia para falar de projeto de lei de fake news, já foi condenado por fake news. Né? E ele fica aplaudindo o quê? Censura, desmonetização, inquérito ilegal que persegue a direita e por aí vai. Então, a minha análise, Jones, é que cada vez mais está batendo desespero. E a esquerda, sem norte, sem rumo, sem bandeira, sem narrativa, está apelando. Né? Então é por isso que o Molon, por exemplo, fez uma live com a Anitta. E é uma coisa constrangedora, até a cara dele ali é uma coisa bizarra. O Felipe Neto foi para o Roda Viva, na TV Cultura, para o New York Times, fez live com Barroso, foi chamado pelo Rodrigo Maia, tiveram vários minutos de reportagem sobre ele no Jornal Nacional e por aí vai. Então estão tentando dar holofote e criar um verniz de seriedade para figuras que, no debate político, são nulidades. O Felipe Neto pode ter 30 milhões de seguidores no YouTube, mas é para vê-lo imitando foca ou para falar de jogo, de Minecraft. Não é para acompanhar suas análises sobre política. Anitta, idem, né, por outros atributos é que ela tem seguidores. Então, eu acho que isso é claramente desespero, denota até um desespero um tanto patético, comovente e engraçado, até certo modo. Agora, veja, é uma turma que não consegue evoluir. Então, essa esquerda toda está chamuscada por conta do PT. O que eles fizeram? Né? Primeiro, nunca conseguiram romper mesmo com o PT. O que fez isso foi o Ciro Gomes e o seu irmão, né? E criou um racha ali dentro da esquerda. Mas nunca conseguiram, de fato, enterrar o Lula e o petismo. Segundo, quando se trata de reconhecer os erros do PT, né, não conseguem ir na essência do problema, tanto que defendem as mesmas receitas. Então você vê, hoje mesmo tem uma matéria dizendo que o Chico, o Caetano, esses de sempre, né, eles estão apoiando o PSOL, o Boulos, em uma resistência ao PT. Quer dizer, eles estão decepcionados com o petismo, entre aspas, então vão fazer o quê? Vão cair no colo do PSOL. É sempre a mesma história, né? Você só anda para trás. Eles estão na mesma situação que a esquerda radical sempre esteve, de ficar falando de cada experimento fracassado do marxismo que tinha que ser renovado com uma nova utopia exatamente igual, né? Ignorando o alerta de Einstein. Né? Se você fizer exatamente as mesmíssimas coisas e esperar resultados diferentes, isso é a definição de insanidade. Outra coisa que eu acho que está acontecendo é que as redes sociais expuseram, né, essa hipocrisia mesmo, esse duplo padrão deles, dessa patota, né, e isso tudo está levando o desespero a um grau ainda maior. Eu dou alguns exemplos. Né? Por exemplo, hoje, enquanto gravamos, o secretário do governo de São Paulo, do João Dória, o Baldi,
foi preso, né, acusado de desvios e tudo mais. Ah, isso foi no governo anterior. É verdade, é verdade. E aí o próprio governador sai em campo dizendo isso, né? Não, isso não tem nada a ver com o meu governo e tudo. E acabou, é um assunto encerrado. A turma mesmo da mídia não vai querer fazer muito alarde sobre isso, porque também poupa, né? Agora, a rachadinha, ou a suposta rachadinha do Flávio, quando era deputado, e ele que é um senador e nem é do governo, mas só por ter o sobrenome do pai, isso aí não é antes do governo, isso não é separado, muito pelo contrário, é tudo misturado para tentar atingir o presidente e o governo. Então, as pessoas percebem o duplo padrão, esse que é o ponto, né? Outra, o cara lá do The Intercept, da Mori, sei lá, tá festejando hoje que conseguiram finalmente, né? E temos que fazer talvez um podcast só sobre esse Sleeping Giant aí, né? Mas conseguiram, por pressão, tirar o Olavo de Carvalho do PayPal, que era o caminho que ele recebia, os cursos e tudo. Você pode odiar o Bolsonaro, o Olavo de Carvalho, você pode achá-lo embusteiro, o que for, mas você vê as pessoas comemorando esse tipo de censura, né, é uma coisa preocupante. Mostra exatamente que eles não estão preocupados em debater, eles estão preocupados em aniquilar os adversários. É disso que se trata, né? E veja, o que nós estamos falando aqui cabe para os Estados Unidos também. Nós estamos falando de Brasil e tudo, mas é igualzinho ao Trump. O que está fazendo a oposição ao Trump nos Estados Unidos? Também desesperada, sem norte, sem bandeira, sem nada, né? Apelando para Antifa, para Black Lives Matter, para desespero. Então é uma turma desesperada. E em relação à Anitta, em relação ao Felipe Neto, além da questão da bandeira e tudo, eu acho que tem aí uma estratégia, assim, de mirar no público jovem, né? Porque mal ou bem o rapaz que tem 15 anos e acompanha o Felipe Neto, ou a Anitta, ele em um ano já está votando. Já pode votar, né? Não pode ser punido por crimes hediondos como se adulto fosse, porque o ECA protege, né, os galalaus marginais, mas pode votar. E vale o mesmo voto de um sujeito maduro com 60 anos de idade. Então há sim uma tentativa de flerte e apelo para atrair esse público quase infanto-juvenil, que é o público do Felipe Neto. Eu dou um exemplo, né? Esses dias aí o Kim Kataguiri, ligado ao MBL, né? Ele gravou nas redes sociais dele, ele cantando, acho que não é do meu tempo, tá? Eu peguei outras coisas, mas é galo ou galinha, sei lá, corococó, não sei. Mas ele estava cantando ali, ele é um deputado federal, né? Ele é um deputado federal que quer ser levado a sério, que entra na justiça para condenar o churrasco do presidente, né, e tudo mais, e de repente ele está gravando lá, ele cantando o galo corococó, sei lá. É acidente isso? É coincidência? Ou ele está mirando nesse público? Porque perdeu o público da direita? Porque perdeu todos os bolsonaristas que votaram nele? E que hoje consideram o MBL, como consideram a Joyce, como consideram o Alexandre Frota, todos eles traidores ou oportunistas, né? Então a turma está sem narrativa. Hoje já teve um desses também que apoiou o... Não, mas isso é importante que você pontuou, Jones, porque no desespero, e aí vai reforçar a minha tese do desespero. No desespero, você apela para qualquer coisa. Então o Felipe Neto é um idiota, qualquer um sabe que ele é um idiota, né? Você tem colunista, por exemplo, do Estadão, que há pouco tempo atrás estava falando, precisamos ficar mais atentos, como é que vamos educar nossos filhos se eles assistem Felipe Neto? Essa mesma colunista, essa mesma jornalista do Estadão, está agora fazendo hashtag todos juntos com o Felipe Neto. Porque é um instrumento para atacar Bolsonaro, ponto. Nada mais interessa. É por isso que eles fizeram vista grossa para a figura que é o Alexandre Frota, que já era um boçal antes e continua sendo. E eu falava que ele era boçal quando ele era bolsonarista e digo que ele continua sendo boçal quando ele virou tucano. Né? Então, isso exatamente para mim mostra o desespero. Tem um roqueiro aí que era bolsonarista também, né? Hoje ele tuitou que nenhum presidente eleito democraticamente cometeu mais crimes de responsabilidade que o mito. Isso é fake news, né? Tem um outro que é um cartunista, um tanto fraquinho, assim, medíocre, mas também surfou na onda do bolsonarismo, acumulou mais de 1 milhão de seguidores no YouTube e hoje ele já botou as asinhas de fora, porque ele já tinha virado um anti-bolsonarista histérico, né? Mas agora ele completou o pacote. Ele disse, eu estou querendo que o Trump se ferre. Bonito. E vocês? Não foi o termo que ele usou, mas eu estou suavizando.
quer dizer, já virou antitrampista histérico. Né? Então, o processo é previsível, a trajetória. Começa surfando na onda do bolsonarismo, depois vira antibolsonarista, fanático e histérico, e acaba torcendo para a esquerda radical, se alinhando ao PSOL, a Antifa e Black Lives Matter, tudo isso para derrotar o grande fascismo imaginário, aí, para usar o termo do nosso Fiuza, né? Enquanto isso, a última pesquisa que saiu do Poder 360 mostra o presidente Bolsonaro resgatando apoio. 45% de aprovação. Apesar de pandemia, apesar da cobertura massacrante da imprensa, apesar do Moro sair da forma que saiu, do Mandetta, de tudo isso, de chumbo grosso, 45% de aprovação. Então tá batendo desespero. É disso que se trata. A turma está sem rumo, sem pauta, sem contato com a realidade, sem contato com o povo, desmascarada em praça pública por conta das redes sociais, com a sua hipocrisia e o seu duplo padrão totalmente expostos, revelados ao mundo, e tendo que apelar para youtuber famoso, para funkeira, sei lá o que é a Anitta, não acompanho, e por aí vai. É pânico, Jones, é pânico.